E agora, áudio, beleza? Bom, esse aqui é para você girar a região em torno do eixo X, tá bom? Girar em torno do eixo X. Ele não deu para você o desenho de nada, falou. Ele não deu para você desenho nenhum. Então você vai fazer o desenho. Você vai fazer o desenho. Então nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, eu estou pensando aqui nesse exercício que nós fizemos ali, onde eu não precisei do esboço, né? Aí estou pensando aqui, será que esse aqui também eu precisaria do esboço? Eu acho que eu preciso, porque eu preciso saber pelo menos quem é a função que está por cima e quem é a função que está por baixo. Então eu tenho uma porção de coisa para eu analisar aqui que não está colocado aqui, sem eu fazer um rabisco, né? Então tem situações que você realmente precisa fazer um esboço. Gente, o que acontece com o gráfico de uma função quando você multiplica ele por um número positivo? Por exemplo, você tem assim, se você tem, vamos supor que está aqui esse gráfico aqui. Esse aqui é f. O que acontece se você pegar isso aqui e multiplicar por 2f? 2f. Você vai dobrar tudo, né? Então você vai ter um negócio assim, esse aqui vai lá em cima, vem aqui embaixo, vai lá em cima. Uma coisa desse tipo. Você vai pegar e vai provocar um esticamento dela assim na vertical, né? Você vai fazer assim. A mesma coisa, você pode usar essa ideia para fazer o gráfico, né? O rabisco aqui, o esboço de 2 raiz de x. Partindo do pressuposto que você sabe que a raiz de x é assim, quando você multiplica por 2, o zero vai ficar parado, né? Porque 2 vezes 0 dá 0. Esse gráfico aqui simplesmente vai dobrar. Ele vai ser um pouco mais alto assim. Esse será o 2 raiz de x. Então, y igual a 2 vezes a raiz de x seria esse aqui. Aí, depois ele colocou y igual a 2. Bom, y igual a 2 é uma reta horizontal. Y igual a 2 está bem aqui, ó. Y igual a 2 e x igual a 0. X igual a 0, aqui é o eixo x. Quando você coloca x igual a 0, você está com o eixo y aqui. Isso aqui é o x igual a 0. Este de cima aqui é o y igual a 2. E este de baixo é o y igual a raiz de x. E o que acontece aqui é que a região que será rotacionada será essa aqui, ó. Essa região você vai girar ela em torno do eixo x. Você vai girar ela em torno do eixo x. Não é essa função, é essa região. Você vai girar ela em torno do eixo x. Já que o eixo x é o eixo de rotação, lembra que eu falei para você, olha, trace uma reta auxiliar, perpendicular ao eixo de rotação? Mas é isso que você vai fazer, ó. Você vai colocar uma reta aqui. Vou pegar esse vermelhinho aqui. Vou pegar uma reta aqui, vou evidenciar aqui, né, esse local aqui onde cruza. E vai até aqui. Esse ponto aqui é um ponto que eu vou chamar ele de x. Mas como você viu aí em outro exercício, eu poderia chamar de A, de P, de R, de S. Qualquer letra, não importa. O que importa é que esse x vai andar aqui em um certo intervalo. E ele andando nesse intervalo é para esse segmento vermelho cobrir a região todinha. Tá certo, então. Beleza. Agora eu estou falando para girar a região em torno do eixo x. Aqui seria o local onde você vai fazer o corte, fazer a seção transversal, né? O sólido vai girar aqui, você vai fatia ele. Nesse fatiamento aqui, se você olhar para cá assim, você verá esse segmento rodando aqui em torno desse eixo. Quando isso acontecer, ele vai formar uma coroa. Ele vai formar uma coroa, que no caso o autor de vocês chama de anel. E aqui tem o centro aqui da coroa, o centro do anel. O centro do anel é o eixo de rotação, está girando em torno do eixo x. Então esse aqui é o eixo x. E o que você está vendo aqui em cima destacado seria esse aqui, ó. Seria esse aqui. E eu preciso saber qual é a área dessa parte que está aqui.
Preciso saber qual que é essa área aqui. Essa é a área da seção transversal. Para você achar a área dessa seção transversal, você precisa descobrir qual que é a área do disco maior e dela subtrair a área do disco menor. Então você vai precisar de saber esse aqui todinho, né? Até aqui, ó. Daqui do centro até aqui é o que eu vou chamar de R grande, no caso de x, né? R grande de x. E daqui do centro até aqui o primeiro é o que eu vou chamar de R pequeno de x. Eu preciso do R grande e preciso do R pequeno. Então vamos ver como é que você vai encontrar cada um deles. O R grande de x, olha no desenho aqui, é a distância do eixo de rotação até o ponto mais distante desse eixo de rotação, né? Que no caso aqui seria a distância do x até o mais distante, que seria esse aqui. Se eu chamar esse aqui de A, esse aqui de B, então seria a distância do x até o A. Você observa que aqui em cima é constante, é sempre 2. Então você pode chegar para cá, que lá em cima é 2. Chegar aqui no cantinho, lá em cima é 2. Então nesse caso aqui, o R grande de x dá 2. Né? Não muda. Agora o R pequeno de x é a distância do eixo de rotação até o ponto mais próximo desse eixo de rotação. Que no caso aqui seria a distância desse x até o B. Seria a distância do x até o B. Eu preciso calcular essa distância aqui. Calcular essa distância é a mesma coisa que você calcular a distância desse ponto aqui, que é onde está a imagem desse aqui através dessa função. Então, se aqui é x, esse pontinho aqui, ele vale 2 raiz de x. Eu preciso saber a distância do eixo de rotação até o ponto mais próximo. Então, seria desse até esse, do x até o b. E esse aqui é zero aqui embaixo, né? Então, a distância do zero até 2 raiz de x é 2 raiz de x. Então, o Rzinho aqui vai ser 2 raiz de x. Mas eu quero a área desse negócio aqui, né? Eu quero a área. Como é que eu calculo a área aqui? A área vai ficar em função do x. A área é a área do disco maior menos a área do disco menor. A área do disco maior é π vezes R grande ao quadrado. Menos a área do disco menor é π vezes Rzinho ao quadrado. O Rzão está aqui, o Rzinho também. Então, se você substituir aqui, ó, vai ficar assim, π vezes o Rzão ali dá 2 ao quadrado, menos π que multiplica o Rzinho. O Rzinho dá ali 2 raiz de x ao quadrado. 2 raiz de x ao quadrado. Pô, agora é só um monte de continha para fazer aqui, né? Aqui vai ficar 4π menos 4. Aqui, como está multiplicando, você pode distribuir os expoentes, né? Quando você distribuir os expoentes, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4, e a raiz de x ao quadrado dá x. Então, aqui vai ficar 4x. Aí, 4 vezes 4 dá 16, ficou assim, então, ó. A área da seção transversal ficou 4π. Epa, aqui não é... Ah, aqui é π, não é... Aqui não é 4, aqui é π. É isso aqui, né? Então, vai ficar 4π, que é esse daqui, menos 4πx. Menos 4πx. Dá para você colocar esse π em evidência, né? Aí vai ficar assim, a área de x aqui vai ser 4π que multiplica 1 menos x. Pronto, aí está a expressão que representa a área de uma seção transversal. Agora, eu posso calcular o volume. E diga-se de passagem, vai ser muito simples, né? Portanto, o volume será igual à integral da área. E outra coisa, você tem que ver esse lugar aqui, ele vai de onde até onde. Isso é uma coisa que a gente não sabe ainda, né? Porque eu sei que começa no zero. Mas eu não sei ainda onde é que ele vem aqui, até onde que ele para. Você tem que integrar nesse intervalo aí a área. Você tem que integrar a área. E a área você já tem aqui já, ó, 4π 1 menos x.
Então vai ser a integral de 0, eu vou ter que descobrir que número que é esse aqui, e aqui vai ficar 4π 1 menos x dx. Bom, vamos lá então. Que número que é esse aqui, hein? Como é que eu vou raciocinar para descobrir qual é a abscissa do ponto que está mais à direita, é um ponto da região? Como que eu descubro esse ponto? O que tem que dar a imagem desse ponto? Então, esse ponto aqui tem que dar o que como imagem? 2, a imagem deles tem que ser 2. Mas a imagem de um ponto qualquer aqui não é 2 raiz de x? Então você precisa, na verdade, que 2 vezes raiz de x te dê 2 como resultado. Não é isso? Então aqui, simplificando aqui, vai ficar assim, raiz de x tem que ser 1. Que número que tem raiz 1? Só 1, né? Então esse número aqui, que era uma interrogação, não é mais. Agora esse número aqui é o 1. Então esse aqui vai ficar a integral de 0 até 1, e aqui também será a integral de 0 até 1. E pronto, o que sobrou para ser resolvido aqui é muito facinho, né? Então aqui vai ficar assim, ó, 4π, aí você vai integrar 1 menos x, que já é a área, já está aqui embaixo, né? Então a integral de 1 é x, integral de x é x ao quadrado dividido por 2, isso tudo variando de 0 até 1. Aí você troca o x por 1, depois troca o x por 0. Então ficará assim, 4π, e aqui ficará 1 menos 1 ao quadrado dividido por 2, menos, quando você trocar o x por 0, dá 0. Nem precisa escrever, né? Aqui ficou 2 menos 1, ficou 1 meio. Então ficou assim, 4π vezes 1 meio. 4 dividido por 2 dá 2, então deu 2π. Unidade de volume.